tarde. Essa minha última apresentaçãozinha aqui, essa pequena apresentação, ela vai ser sem a minha presencinha no canto, gente, porque eu tive um probleminha na minha câmera, tá certo? Mas eu vou mandar logo ajeitar. Mas para vocês saberem que eu tô presente, ó, tô aqui falando, presente e com saudade de vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar das medidas pertinentes aos pais irresponsáveis, certo? São exemplos de penalidades que os pais ou responsáveis podem sofrer por algumas ações ou omissões, tá certo? E aí, gente, vocês observaram a participação das minhas cachorrinhas, né, no slide anterior. Mas eu acho que não vai mais acontecer, não. Coloquei elas lá para longe. Então, a gente vai tratar das medidas pertinentes aos pais ou responsáveis. O artigo 129, a gente vai ver que essas medidas são aplicáveis aos pais ou responsáveis. São aplicadas por quem? Pelo Conselho Tutelar, certo, gente? Com exceção das últimas, tá bom? Que a gente vai já falar. Caso não tenha Conselho Tutelar no município, elas vão ser todas de competência da autoridade judiciária, tá bom? Então, é aplicado aos pais ou responsáveis o encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras, toxicomona, gente, eu nunca sei falar isso, tá com 200 anos que eu conheço essa palavra, toxicômanos. Inciso terceiro, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Gente, até então, essas primeiras medidas são medidas mais leves. Elas buscam o quê? Na verdade, o Conselho Tutelar está vendo que está na iminência de haver, né, um ferimento ao direito da criança e do adolescente, e com a intenção de que isso não ocorra, com a medida dessa prevenção, né, é que eles vão adotar essas primeiras 4 medidas. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar a sua frequência e aproveitamento escolar. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado, né, no caso da necessidade desse tratamento especializado. Advertência. Essa advertência, gente, ela vai ser verbal, reduzida a termos e tem caráter pedagógico, certo? Serve para ele refletir sobre as atitudes e cuidados que ele está tendo e tentar mudar, tá bom? Aí vem o inciso 8º, perda da guarda. O inciso 9º, destituição da tutela. O inciso 10º, suspensão ou destituição do poder familiar. Parágrafo 1º. Na aplicação das medidas previstas no inciso 9º e 10º desse artigo, observar-se-á o disposto nos artigos 23 e 24. Eu coloquei aqui para vocês 23 e 24. Então, o 9º e o 10º, gente, ele só vai acontecer, só vai ser aplicado pelo Poder Judiciário, certo? Pela autoridade judiciária. Então, o que diz o artigo 23? A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Então, a suspensão ou destituição do poder familiar, ela pode acontecer, só não pode ser justificada por esse motivo. Porque o Estado tem que oferecer políticas, né, para que essa família se sustente, tá bom? A condenação criminal do pai ou da mãe também não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão contra outrem igualmente titular, por exemplo, o pai comete contra a mãe homicídio, ou contra filho, filha ou outro descendente. Artigo 24. A perda e a suspensão do pátrio poder familiar
serão decretadas judicialmente, então só pela autoridade judiciária, em procedimento contraditório, depois da oitiva do Ministério Público, certo? Nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações que alude o artigo 22, que a gente também já viu, tá bom? Então, gente, para finalizar esse nosso mini vídeo, né? Porque essa pequena partezinha que estava faltando a gente apresentar, ela realmente é pequena. Tem um artigo 130, né? Verificada a hipótese de maus tratos, opressão, abuso sexual impostos pelos pais ou responsáveis, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. Então, a retirada dos pais ou do responsável de onde eles moram junto com a criança ou com o adolescente, certo? Quando isso acontece, a maioria das vezes, esse agressor, esse opressor, ele é que é responsável pelo sustento da família e da criança e do adolescente, né? Então o juiz já arbitra logo, né, os alimentos provisórios que necessita a criança, tá bom?